A Marlene então falou: Ei, Júlio, calma. Tá falando assim comigo por quê? O que tá vendo? O que tá vendo? Teu filho tá ardendo em febre, reclamando de dor de barriga, vomitando. Tua mãe te ligou um monte. Aí no fim teve que ligar pra mim, né? Já que você não atendia essa porcaria de celular. Tem celular pra quê? Pra bonito? Ele falava com ela, mas não tirava os olhos de mim. Dava pra ver faíscas saindo dos seus olhos, juro. Eu pensei até que ele fosse avançar em mim. O menino, pelo que eu entendi, já estava melhor, já tinha sido medicado. Então por que será que ele estava cobrando a Marlene daquele jeito? Os dois estavam separados. Será que tinha ficado com ciúme? Será que ainda gostava dela? Foi quando ela olhou para mim e, balançando a cabeça, falou: Dirceu, eu... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe, logo depois que eu me separei, eu decidi vender umas quinquilharias que tinha em casa. Na verdade, eu queria me desfazer de tudo o que lembrava da minha ex. E também porque não queria aquela bagunça toda ali em casa. Coisas que eu não usava, só ficavam ocupando espaço. Aquela bicicleta de ginástica, por exemplo. Ela já estava encostada há tanto tempo, nem a minha ex-mulher usava mais. Anunciei um monte de coisas na internet, tudo assim num preço bacana, né? Razoável, para ver se conseguia vender o mais rápido possível. Até que um dia me ligou uma garota interessada justamente na bicicleta. Segundo ela, o preço em conta tinha chamado a sua atenção. Marcamos um horário e ela ficou de dar uma passada para ver a bike. Essa menina, no telefone, ela tinha uma voz assim tão bonita, sabe? E falava com tanta desenvoltura que eu fiquei até curioso. Será que era tão bonita quanto a voz? Foi o que eu fiquei ali me perguntando. Segundo me falou, ela morava ali mesmo no bairro e iria aproveitar quando fosse sair para fazer sua caminhada, para justamente passar ali no meu apartamento para ver a bicicleta. Já era noitinha quando ela ligou dizendo que estava a caminho. Querendo saber se eu estava em casa, falei que sim e dali a pouco ela chegou. E olha, era mais bonita do que eu imaginava. E usando aquela roupa de ginástica, assim, bem colada no corpo, ficava ainda mais linda. Bom, resumindo, ela gostou da bicicleta, deu uma olhada, fez até um teste e no fim a gente acabou fazendo o negócio. No dia seguinte à tarde, ela veio buscar e fazer o pagamento. Seu nome, Marlene. Acabamos conversando um pouco mais, ali enquanto, enfim, e de repente fiquei sabendo algumas coisas dela, né? Sabendo que ela morava, por exemplo, na rua de baixo da avenida, perto do mercado principal. Soube também que ela era professora da rede pública do estado e dava aulas ali mesmo no bairro. Ela até perguntou assim, em tom de brincadeira: será que já não tem aula para algum dos teus filhos? Quem, filhos eu? Não. Eu fui casado, mas não tive filhos. Aliás, graças a Deus. Graças a Deus, ué. Por quê? Filho é uma dádiva, presente de Deus. Não, eu sei, mas não é por isso que eu tô falando. É que eu me separei faz pouco tempo. Não é legal, né? Uma criança crescer com pais separados. Eu passei por isso e sei muito bem como é. Que nada, cada caso é um caso. Eu, por exemplo, também sou separado. Tenho um filho com meu ex-marido e todo mundo se dá muito bem. Quer dizer que você é separado também? Quando eu perguntei, ela me sorriu assim, meio desconfiada. Sou sim. Por quê? Por nada, que... Enfim, coincidência, né? Nós dois separados. Mais uma vez ela sorriu e já foi falando que estava na sua hora. Trocamos um aperto de mão. Eu, inclusive, a ajudei a colocar a bike
no porta-malas. E, olha, não vou negar, viu? Gostei muito do jeito dela. Principalmente daquela roupa justa que ele usava. Tão sensual. E também da sua voz. Na verdade, gostei dela toda. E não sei explicar, mas saber que ela era separada já me fez ficar meio empolgado. Eu nem sabia se um dia nos veríamos de novo ou nos falaríamos, mas me bateu uma sensação assim tão gostosa por dentro, só pelo fato de ela dizer que era separada. Antes de arrancar com o carro, sorrindo, ela ainda me acenou, me fazendo sentir aquele arrepio. Olha, que mulher bonita. Foi num impulso que, dias depois, sem conseguir tirá-la da cabeça, eu mandei uma mensagem para ela. Oi, Marlene, tudo bom? Escuta, você diz que faz caminhadas todas as tardes. Onde que você caminha? É aqui mesmo no bairro? Ela respondeu no mesmo instante. Oi, Dirceu. Nossa, que surpresa. Então, eu caminho por aqui mesmo. Vou até o fim da avenida, depois volto. Dá uns 40 minutos de caminhada. Mas por que você está perguntando? Tá a fim de caminhar também? Então, claro que eu respondi no ato, né? E tava pensando aqui, tava querendo começar a caminhar, mas, sabe, sozinho é tão chato, né? Sem companhia. Pelo menos no começo, eu acho que a gente precisa de um estímulo. Para minha alegria, ela falou, não seja por isso. Se você tá se convidando a caminhar comigo, tá fechado. Tá afim mesmo ou tá só brincando? Ela quis saber se eu tava mesmo falando a sério. E é claro que eu falei que estava, né? Falei que estava, mas na verdade estava brincando. Bom, foi desse modo, assim, divertido, que acabou a nossa segunda conversa. E a gente começou a se aproximar. Um dia, ela me convenceu. Falou que eu tinha de levar a sério aquilo de caminhar e me convenceu a caminhar com ela. E eu fui encontrá-la na avenida. Senti aquele friozinho na barriga quando a gente se olhou assim. Ela estava tão linda. E com aquela roupa assim coladinha no corpo de novo. Fomos conversando enquanto caminhávamos. Ela me contou um pouco da sua vida, até porque eu perguntei, né? Estava separada há 1 ano. Tinha um filho de 7 anos e a guarda do menino era compartilhada. Passava uma semana com ela, outra semana com o pai. A minha separação já era mais recente. Fazia só 3 meses que minha ex-mulher tinha saído de casa. Eu fui assim, puxando um assunto no outro e, sabe, dando uma disfarçada, mas querendo saber mais da vida dela. Até que perguntei, me diga uma coisa, Marlene, você falou que separou já faz 1 ano? Você não tem namorado? Nossa, é tanto tempo, 1 ano. Quer saber do que mais? Não tenho e por enquanto não tô afim. Não devo satisfação pra ninguém. É tão bom a gente ser livre, né? Mas e você? Não arranjou ninguém depois que se separou? Quem, eu? Não. Quer dizer, não sei ainda. Mas tô começando a achar que sim. Ela riu. Não entendi nada. Se explique, arranjou ou não arranjou? Escuta, eu posso ser sincero com você e responder a tua pergunta assim com toda a sinceridade do mundo? Claro que pode, é isso que eu quero. Conheci sim. Essa pessoa é uma garota tão linda. Tem o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. Ah, se ela me desse bola. Falei aquilo olhando para ela e ela naturalmente tanto que riu, assim meio encabulada. É claro que ela percebeu que era dela que eu estava falando. Sabe? Percebeu até porque, na verdade, eu nem disfarcei. Mas uma coisa eu digo, viu? De brincadeira, aquilo que eu falei não tinha nada. Achei essa menina tão linda, mas em todos os sentidos. Simplesmente me encantei por ela desde a primeira vez que a vi. Ela até fez aquele comentário depois que eu falei aquela frase. Engraçado você falar isso, porque até onde eu sei,
Todos os homens que se separaram, sabe, sei lá, pelo menos aqueles que eu conheço, querem passar um tempo livre, sozinhos, curtir a vida de solteiro. Então, eu também pensava assim. Mas sabe o que é? É que tem hora que a gente conhece uma pessoa especial e acaba mudando aquele pensamento. Você entendeu? Mais uma vez ela sorriu. A verdade é que essa mulher, ela despertou mesmo alguma coisa muito forte aqui dentro de mim. A melhor parte do meu dia era quando a gente caminhava junto. Só de vê-la sorrindo para mim, meu coração já se enchia de alegria e de paz. Sabe quando a pessoa te passa assim, um sossego? Só de olhar para você, é aquela vozinha quente que ela tinha. Tempos depois, nós dois já mais próximos, com mais intimidade, eu perguntei se ela aceitava sair comigo para jantar. Ou então, pelo menos para comer uma pizza. Ela fez uma carinha de desanimada, assim, e falou que não podia, por causa do filho. Também fiquei desanimado, confesso. Mas aí, ela falou que qualquer dia daqueles, a gente combinaria. Até que um dia deu certo. O menino estava com o pai dele e a gente acabou marcando de sair. Fomos a um daqueles restaurantes de comida japonesa. E foi ali que trocamos o nosso primeiro beijo. Para falar a verdade, eu já vinha notando que existia alguma coisa entre nós se moldando, sabe? Nascendo. E isso já fazia algum tempo. Ou eu muito me enganava, ou ela também estava interessada em mim. Pelo menos um pouco. E eu digo isso porque ela às vezes me olhava assim, de um jeitinho tão carinhoso, com um brilho diferente nos olhos. Por isso acabei tomando a iniciativa e, para minha alegria, ela correspondeu. Olha, aquele beijo incendiou a minha alma. Tanto que eu acho que acabei avançando um pouco o sinal. Na hora de levá-la para casa, acabei indo direto para o meu apartamento. Só que vendo que eu estava desviando o caminho, ela mais do que depressa pediu. Disse eu, não, por favor, vamos devagar, tá? Eu sei mais ou menos o que você está pensando, mas, por favor. Olha, eu não sei se eu fiquei mais encabulado do que ela e mais sem jeito quando ela falou aquilo, porque naquele momento eu cheguei à conclusão de que tinha mesmo avançado o sinal. Depois ela ainda tentou se explicar. Sabe o que é? Que desde que eu me separei, que eu não me envolvi com mais ninguém. Sabe, acho que nem é hora ainda. Você me leva de volta para casa? Repito, fiquei com uma cara de tacho do tamanho do mundo. Não sabia o que fazer para pedir desculpa. Fiquei até com medo de ter estragado tudo, de ela não querer mais nem sair comigo outra vez. E eu digo isso porque ficou um clima esquisito assim depois. Mesmo depois que a deixei em casa, ela se despediu de mim de um jeito tão estranho. Como me recriminei. Me chamei de idiota pra cima. Aliás, a minha ex-mulher vivia dizendo que eu era um cara muito afoito, sabe? Será que foi por isso que o nosso casamento não tinha dado certo? O fato é que, mesmo não querendo, não sendo a minha intenção, acabei avançando o sinal com a Marlene. Não queria, mas aconteceu. Agi de um modo, sabe, precipitado. E só Deus sabe o quanto me arrependi. Cheguei em casa e a minha vontade era de bater a cabeça na parede. Para minha sorte, ela não me cancelou. Inclusive, mandou uma mensagem depois de boa noite, desejando que eu dormisse com os anjos. E falando que tinha adorado o lugar, o restaurante, onde eu a tinha levado. Bom, dormi até um pouco mais aliviado, né? Depois disso. Adormeci, pensando nos beijos que a gente tinha trocado. E resumindo, continuamos caminhando, até que um dia, ela perguntou se eu estava a fim de jantar com ela. Ela queria retribuir.
aquele convite que eu tinha feito, aquele jantar. Respondi que sim, na mesma hora. Não seria bobo de falar que não, né? Até perguntei se ela ia deixar o filho lá com o pai dela, já que naquela semana ele estaria com ela. Pelo menos era isso que ela tinha me dito, mas ela disse que não, que na verdade ia deixar o filho com a avó dele. Detalhe, o jantar seria na sua casa. Ela mesma iria cozinhar. Levei até uma garrafa daquelas que a gente só abre em momentos especiais, sabe? Uma garrafa de vinho. E olha que noite maravilhosa. O jantar estava delicioso. O vinho nem se fala. A companhia, então, simplesmente incomparável. E a gente trocou tanto beijo, apaixonado. Ela, inclusive, falou que ia deixar o celular desligado para ninguém atrapalhar. Olha, eu não estava nem acreditando que tudo aquilo estivesse realmente acontecendo. Foi a melhor noite da minha vida. Eu, sinceramente, falando sério, não lembrava de ter sido tão feliz nos braços de uma mulher. No meio dos beijos, ela de repente me pegou assim pela mão, olhou para mim com, sei lá, eu tive até medo de imaginar o que ela estava pensando. Sabe aquele olhar assim que fala tudo, que não precisa nem a pessoa dizer nada? Pensei comigo. Ela pegou minha mão, tá me conduzindo para onde? Será que é? Sabe quando você não acredita? De repente a gente estava em cima daquela cama, fazendo amor, como eu tinha sonhado desde que a tinha conhecido. Porque eu não imaginava outra coisa. Quando lembrava dela, daquela vozinha doce e ao mesmo tempo sensual, eu já começava a imaginar uma cena, beijando aquela boca, fazendo carinho e fatalmente fazendo amor. Só que agora não era sonho, nem imaginação. Estava acontecendo mesmo. Acho que nunca fiz amor de um modo tão intenso. Depois do amor, embalados pelo vinho, a gente adormeceu, um nos braços do outro. O problema foi que por volta das 2 da madrugada, despertamos, sabe? Eu levei um susto, mas um susto, porque nós dois despertamos com aquele barulho. Era alguém batendo forte na porta. Sabe, coisa louca, de repente a gente acordou assim, a pessoa tocava a campainha e batia na porta. Eu me levantei e perguntei para ela, nossa, quem pode ser? Ela falou que não sabia, que ia ver. A gente então se vestiu, fomos até a sala e quando ela abriu aquela porta, aquele homem entrou todo esbaforido. Então é assim, Marlene? Você deixa o Ricardinho lá com a tua mãe pra ficar recolhendo o homem pra dentro de casa? Falou aquilo e me encarou. Olha, eu já ia retrucar, pedi pra ele baixar o tom da voz, mas não deu tempo. A dona Carmen te ligou 1000 vezes e você nem pra atender essa porcaria de celular, né? Agora eu tô vendo o porquê, o motivo. A Marlene então tentou se justificar. Júlio, calma, também não é assim, né? Tá falando assim comigo por quê? O que houve? O que houve? O Ricardinho tá ardendo em febre, reclamando de dor de barriga, vomitando. Tua mãe te ligou um monte. Aí no fim, teve de ligar pra mim, né? Já que você não atendia. Ele falava e não tirava os olhos de mim. Enquanto discutia com ela, o olhão grudado em mim. Sabe aquele olhar de raiva? Pensei que o cara fosse querer até me bater. Avançar em mim. O menino já tinha sido medicado. Pelo que eu entendi, já estava melhor, só que o que eu não entendi mesmo foi aquela cobrança do cara, viu? Ele cobrando a Marlene
daquele jeito a troco de quê, meu Deus? Ela tinha me dito que fazia 1 ano que estavam separados. Será que tinha ficado com ciúme? Será que, sei lá, gostava dela ainda? No fim, a Marlene o despachou, pediu que ele fosse embora, né? Antes que desse até briga ali, tá? Até porque eu também não ia ficar quieto ali se o cara encrespasse comigo. Tinha sido a melhor noite da minha vida até aquele momento. Que aquele infeliz tinha de aparecer para estragar tudo? Até porque o menino já não estava bem. No dia seguinte, liguei para saber como ele estava, como estava o menino, né? Mas ela não me atendeu. O que naturalmente me fez ficar muito apreensivo. O que estaria acontecendo? Será que tinha a ver com a visita noturna daquele xarope? Ou será que o menino tinha piorado? Ou algo parecido? Somente na segunda-feira consegui conversar com ela. Liguei pra gente combinar de caminhar, mas ela falou comigo assim de um jeito... Então, Dirceu, hoje eu não vou caminhar não. Não? Ué, o que houve? Como é que tá teu filho? Ela falou que ele estava bem. Aí perguntei se tinha como a gente se encontrar, porque eu queria vê-la, conversar com ela. Mas ela me deu aquela resposta. Olha, Dirceu, melhor não, viu? Você me desculpe, mas não vai dar pra gente se ver. Eu acabei discutindo com o Júlio, ele me acusou de não cuidar do nosso filho, tá ameaçando até entrar na justiça pra tirar a guarda compartilhada. Você acredita? Meu Deus, mas eu notei que ele não gostou de me ver lá na tua casa, mas será que ficou com ciúme? Só que tem o seguinte, né? Ele também não pode fazer isso. Você tem direito também de ter sua vida. Pois é, mas sabe, eu prefiro não arriscar. Meu filho é tudo pra mim. Desculpa, tá? Se cuida, mas infelizmente a gente fica por aqui. E foi desse jeito que acabou o meu sonho encantado. Foi assim que meu castelo de sonhos ruiu, como se fosse de areia. Mesmo admitindo que estava adorando ficar comigo, que gostava da minha companhia, sabe, o medo do ex-marido cumprir as ameaças e tirar o filho dela a fez se afastar de mim. Não era o que ela queria. Isso deu para notar. Ela mesma falou. Mas ela não quis arriscar. Apesar de tudo, não desisti tão fácil, até porque nessas alturas já estava apaixonado de verdade. Corri um monte atrás dessa mulher. Ligava, mandava mensagem, passava de carro na frente da casa dela, mas sabe, chegou num ponto que eu me dei conta que estava sendo chato, inconveniente. Por isso, mesmo de coração partido, resolvi parar de pegar no pé dela. E me afastei. Não era o que eu queria, muito pelo contrário. E só Deus sabe a que custo. Me livrei de um casamento infeliz para acabar prisioneiro de um amor não correspondido. Não foi exatamente isso, porque... Mas enfim, deu na mesma. E olha, que pena, viu? Que pena, porque eu tinha certeza, embora nos conhecêssemos há tão pouco tempo, de que a gente viveria uma linda história de amor. Uma história que, infelizmente, se transformou em tristeza, desilusão, pelo menos para mim. Uma história que, pro meu desengano, acabou em saudade. Acabou me devolvendo de novo para aquela solidão chata, desagradável, que eu tinha, que eu vivia, desde que me separei. Mas sabe, é diferente agora. A solidão parece que tá doendo mais. E é diferente agora também porque com a minha ex-mulher já não havia mais aquele amor do passado, mas
Agora repito, eu estava tão apaixonado, meu Deus. Estava sonhando tanto. Na verdade, eu queria ficar do lado dessa mulher para sempre. Estava apaixonado. Minha alma ainda clama por ela. Se eu pudesse decidir, viveria ao lado dessa mulher pro resto da minha vida.